se por acaso ainda não viram esses primeiros episódios, recomendamos que vejam, não é? Porque no fundo o que nós fizemos nessas 3 primeiras partes é um episódio de 3 partes e depois há lá mais um tipo anexo sobre os evangelhos apócrifos, não é? Em que no fundo explicamos os argumentos para a fiabilidade histórica dos evangelhos, não é? Porque é que eles são fidedignos. Mas depois há quem diga esta questão, não é? Há quem diga, ok, eu acredito que Jesus existe, acredito que ele era uma boa pessoa, um bom professor, mas não acredito que seja Deus, não é? É muito comum ouvir isso, o trilema é bastante comum, Era um grande homem, um grande doutor, um tipo iluminado, mas pronto, no fundo era só isso, não é? Há muita gente a dizer isso. E este trilema de Lewis vai precisamente aqui abordar esta questão, não é? Sim. Mas depois temos aqui outros argumentos que iremos aqui falar, não é? Então, pegando um bocadinho aqui neste contexto que montámos aqui, não é? Como é que se pode responder a isto, não é? Portanto, o trilema de Lewis aparentemente diz tudo, não é? Portanto, Cristo tinha uma sabedoria tal que toda a gente o reconhece como professor, não é? Mas nós sabemos que se ele fosse boa pessoa, não é? Uma pessoa que é boa pessoa e sabe o que está a fazer, não mente e sobretudo não mente num nível colossal tão colossal e tão absurdo como é este, que é afirmar a sua divindade, não é? Mas é interessante porque há pessoas, há alguns académicos que nós já referimos aqui, não é? O caso do Bart Ehrman, não é? Que diz que existe uma terceira opção, uma quarta opção. Que existe uma quarta opção para este trilema de Lewis, que é que na realidade Cristo nunca afirmou que era Deus, não é? Isso, segundo o Bart Ehrman, só aparece em São João, que é um evangelho mais tardio e portanto não é tão fidedigno, não é? E que no fundo isto terá sido um bocadinho mais depois a imaginação dos discípulos e posteriormente, não é? E da igreja ao longo dos séculos a criar este mito de Cristo que se afirmou Deus, não é? Isto no fundo é um bocadinho o que o Bart Ehrman diz, não é? E repara a importância disso, não é? Ou seja, nós temos que perceber que a perspectiva do C.S. Lewis, e o livro que nós citamos dele é de 1952, na perspectiva do C.S. Lewis não havia dúvidas de que no Novo Testamento Jesus se apresenta como Deus, ou seja, o C.S. Lewis parte dessa perspectiva, e o trilema de Lewis assenta nessa perspectiva de que Jesus afirmou ser Deus. E é por isso que só há 3 opções. Se Jesus afirmou que era Deus e, no entanto, sabe que não é um mentiroso. Se ele afirmou que era Deus e no entanto, não sabe que não é, então é maluquinho, não é louco. E a terceira opção... Ele tem aquela expressão engraçadíssima, é maluquinho ao nível do homem que pensa que é um ovo escalfado. Exatamente, está perfeito. Ao nível do homem que acha que é um ovo escalfado, e agora basta trocar o ovo escalfado por qualquer outro objeto inanimado, não é? Exato. E a terceira opção é que se Jesus afirmou que era Deus e não era mentiroso, não é louco, então era mesmo Deus, não é? E a resposta do Bart Ehrman é super interessante, e outros académicos mais da linha cética, alinhados também com o Bart Ehrman, portanto, o Bart Ehrman é um académico muito bom e muito competente, mas mais no lado cético do espectro académico. Porquê é que é tão importante esta quarta opção do Bart Ehrman? É importante porque valoriza o poder do trilema de Lewis, não é? Ou seja, o Bart Ehrman não está a criticar o trilema em si, o que ele está a criticar é o pressuposto do Lewis. Ele está a criticar o pressuposto que tinha C.S. Lewis de que Jesus afirma no Novo Testamento que é Deus. Então o Bart Ehrman e outros mais céticos dizem não haveria problema nenhum no raciocínio de Lewis se Jesus tivesse afirmado que era Deus. Mas, no entanto, nós, não é? Académicos, Bart Ehrman e outros, não encontramos no Novo Testamento essas afirmações de Jesus acerca da sua divindade. E vão então criar uma corrente académica de que a divindade de Jesus não está no Novo Testamento e é adicionada posteriormente, talvez aí a partir do quarto Evangelho de São João, não é? Daí para a frente. Esta é a tese do mundo académico mais cético, não é? De que Jesus não afirmou que era Deus. É a quarta opção
que vai vigorar até aos dias de hoje. Já agora, acho que é interessante ainda em relação a este argumento do Bart Ehrman. Não sei se os nossos ouvintes se lembram, mas quando nós fizemos estes episódios inicialmente, e esta estrutura que estamos a utilizar hoje ainda vai muito nessa linha, não é? Nós baseámos muito a estrutura do episódio naquele livro The Case for Jesus, do Brand Pitt. E uma das coisas que ele diz na introdução é que foi dar-se conta deste argumento do Bart Ehrman, que a divindade de Cristo podia não ser algo que ele tivesse afirmado historicamente, não é? Foi dar-se conta disto que lhe despertou aquela curiosidade de, ok, vou estudar mais sobre este assunto, vou tentar perceber o que é que de facto aconteceu aqui, para saber qual é que é a verdade dos factos, não é? E de facto ele começou a estudar isto e hoje em dia é um dos académicos, é um académico extraordinário nesta área e que tem um trabalho fantástico que nós recomendamos, não é? Os livros dele, e ele também tem um canal no YouTube, acho que é interessantíssimo. Mas é engraçado ver que a motivação começou aqui. Acho que é importante dizer isso. Sim, grandes académicos formam-se a partir de mentes muito curiosas, não é? Nada como ter uma mente curiosa e com vocação para investigar. É mesmo isso, Gonçalo, recordar aqui, nós colocamos sempre nos links dos nossos episódios a referência para a bibliografia mais importante, o livro do Brand Pitt, muito importante. Mas agora está na altura de fazer uma citação, dar voz aqui ao Bart Ehrman, e vamos citar do seu livro de 2014, intitulado How Jesus Became God. Portanto, o título já diz tudo, não é, Gonçalo? O título diz... Exato. Como é que sugere, Jesus, como é que Jesus se tornou Deus, não é? O título já está a levar o leitor na direção de que a divindade de Jesus é uma construção posterior, não é? Então vamos aqui citar Bart Ehrman, este académico que representa o lado mais cético do espectro académico. Se Jesus andou pela Galileia a proclamar ser ele mesmo um ser divino enviado de Deus, poderia algo mais que ele dissesse ser tão clamorosamente importante e tirar o fogo? E, no entanto, nenhuma dessas fontes anteriores, Mateus, Marcos e Lucas, diz tal coisa sobre ele. Terão todos eles, decidido não mencionar a única coisa mais significativa acerca de Jesus? É quase certo que as autoproclamações divinas de João, portanto, do Evangelho de São João, não são históricas, diz ele. Eu não vou já comentar isto porque temos programado dizer isto mais à frente. Ainda temos aqui outra citação antes, né? Mas é precisamente aquilo que estávamos a dizer, não é? No fundo ele está a dizer nos evangelhos mais antigos e que, portanto, que se teoriza serem mais antigos e que, portanto, em princípio seriam mais fidedignos. Jesus não diz que é Deus, não é? Menos ao argumento do Bart Ehrman, já iremos a isso, não é? E só em São João, que é mais tardio, é que diz, e, portanto, é uma invenção posterior. No fundo é o que o argumento dele é esse. E Bart Ehrman, como bom académico que é, não iria negar que o quarto Evangelho de São João está repleto de afirmações, de autoproclamações divinas, como diz aqui o Bart Ehrman. Ele não nega isso, não é? O que ele vai dizer é que São João, sendo tardio, já reflete um processo de maturação teológico que é feito pela Igreja primitiva, e ele está convencido que Jesus não disse nada daquelas autoproclamações divinas que encontramos em São João. Mas ele coloca aqui uma acusação mais grave, não é? Ele diz que os 3 primeiros evangelhos, não é? Os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele diz que não existe vestígio da divindade de Jesus nessas fontes anteriores, como ele lhe chama, não é? E é isso que vamos comentar aqui neste episódio. Exato. Mas temos aqui ainda outra citação do Bart Ehrman, não é? Sim. Só que esta aqui é mais direcionada ao trilema de Lewis, não é? Vai mais diretamente a essa questão. É uma resposta ao Lewis, não é? Uma resposta ao trilema do C.S. Lewis. Jesus provavelmente nunca se chamou a si mesmo Deus. E, para deixar claro, sugeri que na verdade não havia 3 opções, as de C.S. Lewis, mas 4. Mentiroso, lunático, senhor ou lenda. Claro que escolhi a 4ª palavra para manter a aliteração. O que, provavelmente, a literação será será na língua inglesa, não é? Na língua inglesa, não é? Em português. É liar, lunatic, lord or legend. Portanto, ele foi escolher exato. legend para serem palavras com L. 4 palavras com L. Exato. Estas traduções às vezes não são fáceis. Claro. O que eu quis dizer... Estou aqui todo de volta à citação. O que eu quis dizer
não foi que o próprio Jesus era uma lenda. Claro que não. Certamente acredito que ele existiu e que podemos dizer algumas coisas sobre ele. Já agora, para aquela malta que diz que Jesus não existiu, nós temos aqui o cético a dizer claro que existiu, não é? É óbvio. O cético mor do mundo académico contemporâneo, a não duvidar que Jesus existiu, claro. Sim, pelo menos da área do Novo Testamento, não é? Porque há outros académicos de outras áreas que não estudam isto diretamente, não é? Que não estão a falar da sua área e que podem dizer outras coisas, não é? Essa ideia, certo. O que eu quis dizer é que a ideia de que ele se chamava Deus era uma lenda. O que eu acredito ser o caso. Isso significa que ele não precisa de ser um mentiroso, um lunático ou o Senhor. Ele poderia ser um judeu palestiniano do primeiro século que tinha uma outra mensagem a proclamar, sem ser a da sua própria divindade. E portanto aqui terminamos esta outra citação do Jesus Interrupted, não é? Jesus interrompido. Este é um também livro do Bart anterior, Ehrman, é um livro anterior, 2009. Este é anterior, exato. E vai também na mesma onda e neste caso diretamente a responder ao trilema de Lewis. Portanto, vimos aqui esta é a perspectiva do Bart Ehrman, não é? Claramente mais cética, não é? E atenção, não sei, eu acho que não estamos a dar esse tom, não é? Mas sempre dissemos, o Bart Ehrman é um académico excelente, atenção. Ele simplesmente representa uma ala mais cética dos historiadores do Novo Testamento, não é? Sim. E se nós pegarmos apenas nele, vamos ficar com uma ideia que não corresponde àquilo que é a generalidade das pessoas que estudam isto, não é? E é interessante ver um bocadinho a perspectiva de outros historiadores. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.